Paulo Ricardo Paú, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado. Hoje é dia 7 de julho de 2023. Eu vou fazer aqui alguns comentários depois da nossa não vitória, né, junto ao Tribunal de Contas do Estado, no tocante à recomposição salarial, no intuito até de, nessa nossa interação que nós conseguimos fazer aqui no canal e que ao longo desse tempo tem permitido que eu adquirisse muito conhecimento a respeito de assuntos que eu praticamente desconhecia na sua totalidade, porque eu nunca trabalhei em determinadas áreas da Polícia Militar. Mas vamos lá. Recomposição salarial. Não há nenhuma dúvida, nenhum de nós tem dúvida, como nós não temos dúvida que a grana é uma gratificação genérica, nós não temos dúvida que a lei oriunda lá da Alerj é uma lei autorizativa com relação ao pagamento da recomposição salarial. Acho que nenhum de nós tem dúvida disso. Quer dizer, o governador dizer, como consta no noticiário de hoje, que ele não é obrigado a pagar, ele não está dizendo nada. Como também ele falar que se pagar vai quebrar o Estado outra vez, na minha opinião, isso é uma incoerência. Vamos voltar um pouquinho no tempo, sem ficar preocupados em citar número de lei, ano, nada disso. Essa tal lei autorizativa, ela nos concedeu a possibilidade de recebermos a recomposição salarial de 2017 até 2021. E fracionado esse pagamento em 3 parcelas. A primeira parcela de 50% do total. A segunda parcela de 25% e a terceira parcela de 25%. Aí acabaria esse nosso atrasado, nós passaríamos apenas a receber no início de cada ano a recomposição salarial do ano anterior, né? Segundo o IPCA, salvo melhor juízo. Pois bem, o governador é o mesmo. O Rio de Janeiro já estava em regime de recuperação fiscal. Pergunto aos senhores e às senhoras, ele pagou a maior parcela dessa recomposição salarial? Os 50%? Pagou. Vou repetir, o governador é o mesmo e nós já estávamos no regime de recuperação fiscal. Mas ele pagou a maior parcela, de 50%. Quando ele pagou essa parcela? No ano de 2022. Citando assim apenas o ano, os 50% da primeira parcela da recomposição salarial foi pago no ano de 2022. Tudo normal. Só que existe um detalhe que nós não podemos esquecer. O ano de 2022 foi o ano eleitoral, que o governador estava concorrendo à eleição. Então, no ano eleitoral, onde a parcela era maior de 50%, e onde, momento esse em que nós já estávamos sob o regime de recuperação fiscal, o governador paga. Por quê? Porque ele quer conquistar votos. Então não interessa se a lei é autorizativa ou impositiva, ele quer o seu voto, o meu voto.
E aí ele vai lá e paga. Como ele fez com as pensionistas, com a rubrica de pensão especial. Elas receberam durante todo o ano eleitoral. Nós estamos vivendo um vale-tudo. Parece que a legislação, ela não tem uma continuidade. Cada ano eleitoral abre um espaço, existe um hiato, onde o mandatário pode fazer o que ele quiser, desde que resulte em votos. Que em 2022, sob regime de recuperação fiscal, numa lei autorizativa, ele pagou metade da dívida conosco. Em 2023, o mesmo governador, com a mesma lei autorizativa, mas como não é ano eleitoral, ele não pagou. Agora não pode pagar. Agora vai quebrar o Estado. Senhoras e senhores, é preciso estar atento aos fatos. É preciso correlacioná-los. Quando a gente pega um fato isolado, via de regra, a gente corre o risco de fazer uma interpretação equivocada. Eu citei aqui, em vídeo anterior, que era muito importante, já que houve uma aproximação, que a AME e a ASPRA polarizassem essa nossa luta pelo nosso direito de receber a grana. Aí eu recebi comentários dando conta assim: o Paul, eles não vão se meter nisso, eles não têm interesse nisso. Quando eu cito aqui as pessoas, normalmente eu cito assim: presidente da AME, presidente da ASPRA, secretário de Estado de Polícia Militar, secretário de Estado de Defesa Civil, é para despertar a lembrança de que essas pessoas têm as suas responsabilidades para conosco. Não é porque eu tenho a expectativa de que, se eu citar, por exemplo, penso que o secretário de Estado de Defesa Civil deveria fazer um pronunciamento ou emitir uma nota dando conta que considera a GRAM uma gratificação genérica e que ela é devida dessa forma aos inativos, sequelados e pensionistas. Alguém acha que passa pela minha cabeça que ele vai fazer isso? Não passa pela minha cabeça. Agora eu estou lembrando que cabe a ele essa iniciativa de lutar por nós. Estou lembrando a quem? A ele? Não, ele nem deve assistir os vídeos. Eu estou lembrando ao nosso grupo, aqueles que assistem os nossos vídeos, para que nunca se concentre, às vezes, os esforços em determinado ponto, como foi, por exemplo, no TCE, e se esqueça quem deveria estar fazendo esse esforço por nós. A intenção é essa. Eu não sou tão inocente assim, depois de 33 anos na Polícia Militar e chegando aos 66 anos de idade. Agora, citar a responsabilidade das pessoas, isso é muito importante. Como eu falo sempre aqui, em não perder a esperança. Porque eu acho que alguém vai descobrir uma fórmula milagrosa e vai mudar a cabeça do governador? Não, é porque a nossa base de esperança
é o poder judiciário fora do Rio de Janeiro. Então, enquanto não acontecerem as decisões nos tribunais superiores, nós temos a esperança de recebermos a grana e os nossos atrasados, que são cada vez maiores. Eu não sei se eu estou agindo certo ou estou agindo errado, mas essa é a minha forma de agir. Eu gosto de sempre trazer para o cenário da discussão as pessoas que são responsáveis, como os secretários são responsáveis, como os presidentes de entidade de classe são responsáveis, como os ativos são responsáveis, como nós somos responsáveis. A luta é muito difícil. Tem uma expressão que eu já ouvi ela e já li ela incontáveis vezes. Diz que o governador não vai pagar a grana, aí especificamente com relação à grana, porque ele levou para o coração. Levar para o coração é uma expressão assim, um pouco estranha. Vamos considerar que o levar para o coração seja levou para o lado pessoal. Não pode. Ele não pode, como governador do estado, por exemplo, ficar chateado porque fizeram uma mobilização do Largo do Machado até o Palácio Guanabara, cobrando dele o pagamento da grana. Ele não tem o direito de ficar chateado. É por isso, então, que ele levou para o lado pessoal? Ou ele levou para o coração? Eu não gosto dessa expressão. Levar para o coração. Que quando leva muita coisa para o coração, se afasta às vezes da razão. E isso é complicado. Isso é complicado. Um último detalhe com relação ao pagamento da nossa recomposição salarial. A lei autorizativa autoriza quem? O chefe do Poder Executivo. Por favor, me corrijam, hein? Se eu estiver errado, me corrijam. Autoriza o chefe do Poder Executivo, tá? O chefe do Poder Executivo diz, ela é autorizativa, não vou pagar porque vai quebrar o Estado. O Estado funciona com o nosso dinheiro. Todo ele. É o mesmo dinheiro, o nosso dinheiro, que está no Poder Executivo, está no Poder Legislativo e está no Poder Judiciário, por exemplo. Que está no TCE, por exemplo. Que é do Poder Legislativo. É o mesmo dinheiro. A lei autoriza ao chefe do Poder Executivo a pagar a recomposição salarial. Tá. Repito, ele, por sua vez, diz que não pode pagar porque vai quebrar o Estado e não paga porque a lei é autorizativa. Tá. Então, por que? Aí cita o regime de recuperação fiscal também. Por que o chefe do Poder Legislativo pagou seus funcionários? Porque a lei não cita o chefe do Poder Legislativo. A lei não cita o chefe do Poder Judiciário. A lei não autoriza eles a nada. Eu sei que o Legislativo e o Judiciário têm autonomia financeira. Então, eles devem ter usado alguma outra lei para pagar o funcionarismo, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Judiciário. Eu estou falando dessas parcelas. Eles pagaram a segunda parcela e pagarão a terceira parcela, não tenham dúvida, no início do ano que vem. Mas não é o mesmo dinheiro? A lei só não autoriza o chefe do Poder Executivo? Aí ele não quer pagar, mas não fala nada com o chefe do Poder Legislativo e o chefe do Poder Judiciário, e eles pagam. Os três poderes fazem parte do Estado do Rio de Janeiro, que é o Estado que está no regime de recuperação fiscal. Então, o que acontece nos três poderes mexe
ou não, com os mandamentos do regime de recuperação fiscal. Então, porque só se pagar para o executivo, os funcionários do executivo, é que quebra o Estado? Ah, porque são um número muito maior. Ué, isso é culpa nossa? Quer dizer que é culpa dos professores? É culpa dos médicos? É culpa das merendeiras? É culpa dos sargentos da Polícia Militar? Dos capitães do Corpo de Bombeiros? Que nós somos muitos? Não, nós somos muitos porque a população precisa de nós em um número muito maior. Então, vamos ficar atentos, muito atentos a tudo que está acontecendo, a tudo que sai no noticiário. Vamos continuar nossa luta, vamos continuar tendo ideias. Agora vamos analisar algumas coisas, né? Porque senão fica uma coisa meio maluca, como essa história de que o governador levou para o coração. Onde? Quando? Em que lugar um representante eleito pelo povo pode deixar de atender qualquer demanda do funcionalismo que presta serviço a esse povo porque levou para o coração, porque ficou triste, porque ficou chateado, porque ficou amargurado, porque fizeram uma coisa ou fizeram outra coisa que ninguém sabe o que fizeram para ele ter levado para o coração, se é que ele levou para o coração. Mas eu já li isso e já ouvi isso diversas vezes. Não vamos nós levarmos para o coração. Isso não é bom. Então, se por acaso isso está acontecendo com o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, que ele tire do coração. Isso não é bom, isso faz muito mal. Muito mal mesmo. Todos esses sentimentos de raiva fazem mal, nos levam a decisões ruins. Vamos continuar lutando. E vamos, como eu já disse em vídeo anterior, tentar o que não foi tentado. Porque nós ainda não achamos o caminho. O único caminho que nós achamos foi o judiciário, que no Rio de Janeiro está batendo a porta na nossa cara, assim, ó. De repente, né? Nós estávamos passando, a porta estava aberta. De repente, bateram a porta na nossa cara. Também não se sabe por quê, mas bateram a porta na nossa cara. Então vamos buscar outros caminhos. Temos muito ainda o que fazer para continuarmos essa luta. Porque, eu sempre repito isso, quem ganha as menores pensões e os menores proventos está tendo dificuldade para alimentar sua família. Juntos somos fortes desde 2007.